Olá, é um prazer estar aqui novamente. Para você que não me conhece, meu nome é Adriana. Eu tenho a alegria e o prazer de ministrar a palavra na comunidade Livres para Adorar, compartilhar dos ensinamentos do Senhor e estou aqui para fazer isso. Nós vamos ter esse momento de edificação, de aprendizado, com uma mensagem muito especial para o seu coração. Eu quero que você fique até o final. No final, nós vamos fazer uma oração por você. E eu tenho certeza que ela vai te abençoar muito. Então, fique até o final. Então, vamos para mais um episódio do nosso quadro Semeando a Palavra. E no episódio de hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que venha direto ao seu coração. Nós vivemos dias muito difíceis, dias em que as expectativas elas são frustradas, dias de aflição, onde há muita desigualdade, onde há muita dor, onde há muita tristeza. Esse é o cenário dos nossos dias hoje. Né? E nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a palavra, estudamos a palavra, nós sabemos que a tendência é ficar cada vez mais difícil a vida terrena, a vida secular. Porém, nós vivemos aqui, né? Nós vivemos nesse mundo, embora não façamos parte dele, mas vivemos aqui. E como lidar? Como lidar com todas essas situações? Muitas filosofias, ideologias, mensagens que agridem a nossa fé, mensagens que agridem a nossa moralidade também, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. Nós vemos a família ser atacada, né? Nós vemos uma desigualdade, violência, né? Uma violência muito grande. O amor realmente está se esfriando, e isso é um fato, isso é claro, né? Uma das profecias para o final dos tempos era que o amor ele se esfriaria de quase todo. Então, as pessoas elas estão mais egoístas, pensando mais nas suas necessidades, nas suas vontades, e isso causa um ambiente de dor, sem contar o distanciamento da palavra, o distanciamento da comunhão verdadeira e genuína com o Senhor. Então, quando nós vemos o nosso cenário hoje, o cenário da humanidade hoje, ele é muito triste. Só que além de tudo isso, além dessas questões, né, de ordem geral, cada pessoa está enfrentando uma situação na sua própria vida. Cada pessoa tem as suas próprias batalhas, suas dificuldades, seus objetivos, suas situações particulares. E nesse tempo, o que mais nós temos visto são pessoas sem esperança. Pessoas que elas estão vivendo a vida, mesmo aquelas que creem no Senhor, mesmo aquelas que caminham com o Senhor, mas devido a tantas questões, devido a tantas situações, pessoas que estão vivendo por viver, que acordam, dormem, vão, fazem, vivem ou sobrevivem, mas o seu coração está pesado, não tem alegria, não tem perspectiva, não tem esperança. O aumento de pessoas com questões emocionais adoecidas, né, nas suas emoções, questões de ordem mental. Então, nós vemos essa crescente, por quê? Porque nós vivemos em um mundo acelerado. Tudo nesse mundo é para ontem. As pessoas também elas passaram a buscar prazer e satisfação em coisas, em pessoas,
E a internet, as mídias sociais, né, colocam elas diante delas tantas possibilidades, tantas coisas que elas veem, e elas vão a lugares sem precisar sair de casa, elas veem pessoas sem precisar sair de casa, e até mesmo se comunicam com pessoas sem precisar sair de casa. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas parece que estão se relacionando, elas não estão. E é um cenário que contribui muito, muito à competitividade no âmbito profissional, uma vez que agora as conquistas são expostas, elas são mais visíveis, então as pessoas são mais estimuladas a estar neste lugar de competitividade e de ver a vida do outro. Então, é um cenário que nos empurra para este lugar de frustração, de tristezas, de angústias mais potencializados. Não que o ser humano não tivesse antes, mas hoje é mais potencializado. E diante disso, o nosso coração ele tem a tendência de se abater, né? O nosso homem interior e a gente ter questões na área emocional. Eu quero compartilhar com você hoje sobre um personagem que ele viveu a pressão das suas situações e ele precisou combater a tristeza, ele precisou combater essa falta de esperança que a vida muitas das vezes nos apresenta e quer nos empurrar para isso. Eu estou falando de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que o Senhor usou para anunciar a destruição de Jerusalém. Ele anunciou que o Senhor permitiria que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, fosse levado cativo para a Babilônia. Então, ele viu muita dor, ele viu perda, ele viu morte, ele viu uma destruição mesmo, ele viu a cidade assolada e tentando, né, alertar o seu povo, ele sofreu rejeição, ele sofreu desprezo, ele sofreu punição. Então, a situação de Jeremias foi uma situação muito difícil para a mente e o emocional dele, né? Para o mental e o emocional. Ele viveu debaixo de uma pressão muito grande para desenvolver, para atender, para cumprir o chamado dele, o chamado que o Senhor havia dado a ele como profeta, que era trazer essa exortação, que era trazer essa revelação ao povo. E por quê? O povo havia desobedecido, o cenário era um cenário de idolatria, um cenário, né, de muita imoralidade, um povo distante do Senhor, um coração duro, que estavam ali servindo e buscando a outros deuses, a deuses pagãos. Então, por conta disso, sofreram a consequência das suas escolhas. Bom, quando Jeremias, né, tá nessa situação de ter que anunciar tudo isso para o povo, é claro que ele se entristeceu, é claro que ele sofreu junto de ver toda aquela destruição, de ver seu povo sendo levado cativo e muitos deles até morrendo. Então, ele tem uma expressão que eu quero dividir com vocês, que está em Lamentações, né, no livro de Lamentações, no capítulo 3, ali no versículo 19. E vai dizer assim: olha. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. E talvez você é uma pessoa que a sua lembrança é só de tristeza, de amargura e sofrimento, por causa de tudo que você já passou, enfim. E aí ele diz, versículo 20: penso sempre nisso e fico abatido. Então, o pensamento dele, a mente dele estava sendo preenchida por lembranças de situações difíceis, por lembranças da solidão, né? Por olhar para a solidão dele, que agora, e por estar sozinho. O seu coração, a sua mente estava preenchido disso.
E aí, então, por conta disso, ele diz: e fico abatido. Se nós voltarmos os nossos olhos só para aquilo que não temos de bom, só para aquilo que ainda não está como gostaríamos que estivesse, para os sonhos não realizados, objetivos não alcançados, para as perdas, nosso coração vai se abater e nós vamos adoecer mentalmente e emocionalmente e espiritualmente falando, certo? Então, Jeremias, ele faz essa constatação. Ele diz: olha, eu penso em toda a minha tristeza, a situação que eu estou agora, minha solidão. Eu penso sempre nisso e eu fico abatido. Eu fico sem esperança. Mas aí ele vai dizer aqui, no versículo 21, mas quero trazer à memória aquilo que me possa dar esperança. Amém? Como é precioso, apesar de tudo, nós temos um caminho, nós temos a possibilidade de trazer de volta aquilo que pode nos dar esperança. E é sobre isso que eu quero falar com você. Antes até mesmo de você pensar e de você dizer, olha, eu quero trazer o que me possa dar esperança, porque eu tenho andado sem perspectiva, sem expectativa de nada, eu já me frustrei tanto, eu já tive tantas decepções, enfim. Ponto. Antes de você pensar nisso, o importante é você detectar o que mina essa esperança do seu coração, né? O que tira essa esperança de você. E algumas situações, elas vão minando a nossa esperança. E algumas delas eu quero falar com você. A sua realidade. Olha, a sua realidade talvez seja uma realidade realmente difícil. Você tenha problemas reais. Só que se você ficar voltado só para o que a sua realidade hoje, só para a sua vida agora, só para o seu cenário agora, certamente você vai ficar abatido. Seus olhos ficarem só no agora, você vai ficar abatido. Se você olhar em volta, você vai ver situações, você vai ver pessoas que talvez te entristeceram, pessoas que talvez te traíram, que foram injustas com você. Enfim, N situações. Oportunidades que você perdeu, né? N coisas que vão te abater, vão te entristecer. Então, ficar com os olhos voltados só no agora é eu posso dizer assim, que é um ladrão de alegria. Te rouba. Principalmente se a sua situação agora for uma situação muito difícil. Talvez você está vivendo agora um luto. Talvez você perdeu alguém que você ama. Né? E a sua realidade realmente é muito difícil. Um emprego que você perdeu. Talvez você é um pai que você tem que alimentar a sua família, você tem que prover para os seus filhos e você está desempregado. Você não consegue, não está conseguindo cuidar da sua casa, da sua família. Então, é uma realidade difícil, sim. Né? Você é uma mãe, talvez uma mãe solo, que está criando seus filhos sozinha. Talvez você é uma esposa desprezada, ou você é um esposo desprezado, com um casamento difícil. Né? Você é filho, uma filha que tem que lidar com pais narcisistas, pais difíceis. Né? Ou você, mãe, é uma mãe que está passando por situações e problemas com seus filhos ou com um filho. Então, a situação realmente, a realidade talvez não seja das melhores mesmo. Você batalha contra uma doença, uma enfermidade, as suas dores são reais, o seu diagnóstico é um diagnóstico difícil.
Então, essa realidade é uma realidade que pode sim roubar a esperança do seu coração. E talvez está roubando. Talvez você diga assim: olha, eu já tentei de tantas formas e não consigo. Eu nem sei se eu vou conseguir, né? Porque a realidade realmente é difícil. Outro ponto, comparação. O que pode nos roubar a satisfação, a alegria, essa esperança, né, de que a vida pode ser melhor? É a comparação. As pessoas são diferentes. Cada pessoa ela é singular, cada pessoa tem uma história, cada pessoa viveu de uma forma. E a comparação, ela é muito pesada. Porque às vezes você olha para a vida de alguém, você julga que a vida de alguém é melhor que a sua. E quando você faz isso, quando você começa a fazer essas comparações, é como se você quisesse estar vivendo o que o outro vive, ou ter as características que o outro tem, ou ser, falar, agir como o outro age. Mas você é um ser único. E se você não desenvolver quem você é, as habilidades que você tem, porque você tem, as características que você tem, boas, os talentos que você tem, ninguém vai fazer isso por você. E ficar olhando o que o outro é, o que o outro deixa de ser, é como se fosse cravando uma espada, né, no seu coração. E isso vai te matando aos poucos. Para de olhar para o outro. Volte-se para você. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você só precisa descobri-las e desenvolvê-las. É um desafio. Mas a comparação, ela faz a gente perder o brilho pela vida, o prazer, a satisfação. Compara a sua casa com a casa do outro, compara a sua família com a família do outro, compara seu emprego com o emprego do outro, compara... Então, a sua vida, ela é sua. E é você que tem que viver ela. A do outro é do outro. O tempo que você perde olhando e fazendo comparações vai passando, você vai aumentando os problemas, aumentando as demandas, porque você não está empenhado em viver a sua vida, a sua realidade, em tratar dos seus problemas. Isso parece ser um pouco duro e é mesmo, mas é necessário. É necessário. Para de olhar para a vida dos outros. Se volte para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não faça comparações. Outro ponto é nós podemos sim nos tornar pessoas frustradas e até mesmo amargas quando nós vivemos e fazemos coisas procurando reconhecimento ou esperando reconhecimento das outras pessoas. Talvez você diz assim: olha, eu fico triste, eu já desanimei de fazer certas coisas, de agir de certa forma, porque ninguém reconhece o que eu faço, ninguém reconhece o meu esforço, ou não reconhece como você acha que você merecia ser reconhecido. Frustração. E aí você gera uma decepção no seu coração. Tudo que nós fazemos, se não fizermos como ao Senhor, aqueles que caminham com Deus, e agora eu estou falando quem caminha com Jesus. A palavra diz: tudo que fizer, faça como ao Senhor. Então, se o que você faz, você não fizer como se você estivesse fazendo para o Senhor, então você está se colocando nesse lugar de sim, se machucar. Por quê? Porque você vai pensar: eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para pessoa, enfim.
a pessoa não reconhece. Então, não faça nada buscando ou esperando reconhecimento. Seria bom vir? Seria bom que as pessoas apreciassem? Seria. Mas talvez elas não vão apreciar, talvez elas não vão reconhecer. E aí você vai se basear em quem as pessoas são, você vai começar a agir a partir do que elas são, do que elas te dão ou do que elas não te dão. Então, faça o que você tiver que fazer como uma oferta agradável ao Senhor. Se você caminha com Jesus, você tem que testemunhar o Senhor Jesus. Então, você tem que exalar o bom perfume de Cristo. As suas ações têm que exalar. Cristo, ele é a expressão do quê? Cristo é a expressão do serviço. Do serviço que eu digo, servir ao outro, se doar para o outro. O Senhor Jesus, ele negou a posição de Deus, ele abriu mão da sua forma divina, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se colocou numa condição de humilhação para vir estar nesse corpo físico, viver nessa natureza humana, se tornar um humano, com todas as limitações que a humanidade tem, para se doar por nós. E ainda assim, ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado. Sim. Então, se você que caminha com Cristo, pare de querer reconhecimento ou esperar retorno das pessoas. Se este retorno vier, que bom, fique feliz por isso, mas se não vier, que bom também, você não está se doando para as pessoas. Não, você está sendo quem o Senhor te chamou para ser, sal da terra, luz do mundo. Você está exalando esse bom perfume através das suas ações. Então, quando nós vivemos e fazemos esperando o reconhecimento, nós vamos estar num lugar também de nos entristecermos, né? Outro ponto também que rouba a nossa alegria de viver, que tira essa esperança do nosso coração, que deixa a gente abatido como o profeta Jeremias estava, é viver do passado. O que você viveu, o que aconteceu até aqui, aconteceu. Não tem como você mudar, né? A gente ouve sempre que depressão é excesso de passado. Então, o que você viveu, o que aconteceu, aconteceu. Não arraste mais pesos, não arraste mais culpas, né? Não arraste mais pessoas, às vezes são pessoas do seu passado para agora, para hoje, para este momento. Porque enquanto você não sair desses lugares, talvez o seu coração ele está aprisionado em algo que aconteceu há anos. Teu coração está aprisionado naquela situação que você viveu e que você foi machucado, mas já tem anos. E você está arrastando isso com você. Teu passado, por mais difícil que ele seja, passou. E se eu vou dizer uma coisa para você, você tem dificuldades, você carrega muita coisa do seu passado, e por conta disso, você tem estado abatido, procure ajuda, né? Procure ajuda na sua igreja, procure ajuda com o seu pastor, com um irmão de oração, sim, mas talvez você precise procurar ajuda com um profissional da área, né? Um psicólogo, um terapeuta. Eu te aconselho a procurar um cristão, a procurar referência, né? Referências desse profissional, para que você receba essa ajuda. Porque às vezes você já está num quadro depressivo, você já está num quadro muito difícil.
Então, é importante você se atentar e você buscar essa ajuda, além da ajuda espiritual. Talvez você diz assim, eu não consigo buscar nem a espiritual, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais. Comece aos pouquinhos. Talvez aí deitado na sua cama, né, no seu leito, onde você está angustiado, você vai começar a falar com o Senhor. O que você tiver que falar, comece, porque o Senhor vai te dar forças. E aí, se você tiver que fazer algumas correções, você precisar de ajuda, né? Um terapeuta, um profissional vai saber como lidar. Às vezes, no começo, precisa de até alguma questão de medicamento, mas aos poucos você vai avançando e você vai sair desse quadro. Você vai sair desse quadro. Você não precisa viver a sua vida, os seus dias não precisam terminar e ser desse jeito. Só que aí você precisa entender o que você está arrastando até aqui, né? Quais são os pesos que estão te impedindo de avançar, que te fizeram parar? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai conseguir. Outra questão também, outro ponto que nos rouba a alegria, que tira a esperança do nosso coração, é o excesso da preocupação com o futuro, né? E aí a gente entende porque muitas pessoas nos nossos dias estão ansiosas. É uma preocupação excessiva com o futuro. É uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Como que os outros vão te ver? O que os outros vão falar? Essa preocupação excessiva com o que ainda não aconteceu, ela nos coloca neste lugar também de abatimento. Porque a nossa mente, ela começa a produzir inúmeros cenários que talvez nunca vão acontecer. E que se acontecerem, você tem que viver na hora. Porque você está preocupado vivendo eles agora, você não pode resolver eles agora, porque eles não estão acontecendo de fato agora, eles só existem na sua cabeça. Então, essa preocupação excessiva com o futuro é um ladrão de alegria. Problemas que você tem que resolver, situações, projetos, planos. Existem pessoas que elas estão assim vivendo um quadro de ansiedade muito grande, pressionado por tudo que a gente já falou, né, do cenário que nós vivemos hoje. Mas a palavra vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos um pai que ele é cuidadoso. Olha, deixa eu falar para você. Se você caminha com o Senhor, grave isso no seu coração. Se essa mensagem chegou até você e você ainda não caminha com o Senhor, eu quero que você grave isso no seu coração. Deus, talvez diferente de tudo que você já ouviu, Deus, ele é um pai responsável e amoroso. Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não é isso que a palavra diz? Né? Se um filho pedir pão para o pai, ele não vai dar uma cobra, ele não vai dar algo, uma pedra, ele vai dar pão, né? Por quê? Porque nós temos, apesar de sermos tão falhos, nós temos esse cuidado, esse amor com os nossos filhos. Nós zelamos pelos nossos filhos. Pelo menos é isso que os pais devem fazer. Nem todos fazem, né? Mas deveriam. O nosso pai, ele é perfeito. Lá em Tiago vai dizer que Deus é amor. O amor, Deus é amor. Eu costumo dizer sempre que o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. O amor é Deus. Então, esse Deus que é o amor é o nosso Pai. É o meu e o seu Pai. Ele tem cuidado de nós. Muitas das vezes ele só não consegue, ele só não pode fazer mais por nós porque nós mesmos não permitimos.
Porque nós mesmos não queremos esse cuidado, porque agimos na dureza do nosso coração, em rebeldia, porque achamos que nossos planos são melhores, que as nossas estratégias são melhores. Mas isso não significa dizer que ele não é um bom pai, pelo contrário. Deus, eu sempre falo isso, quando Deus criou, né, começou lá a história da criação, lá em Gênesis, o homem, ele foi criado por Deus no sexto dia. Quando o homem foi criado por Deus, já estava tudo pronto. A comida que o homem precisava para comer já, já tinha sido criada. No terceiro dia, a terra já estava pronta para produzir, né, tudo que o homem ia precisar. Os animais já estavam lá, já estava tudo pronto, a casa já estava toda arrumada. O homem só tinha que cuidar, mas ele não teve que produzir nada, já estava tudo pronto, porque esse é o nosso Deus. Então, ele é um Deus que cuida, nós só precisamos nos submeter a esse cuidado. Então, você está ouvindo essa mensagem, aquieta o seu coração. Comece a levar as suas situações a esse Pai, a buscar nele as respostas que te faltam. A sua inquietação, a sua ansiedade, a sua preocupação com o seu futuro, ela só está gerando para você abatimento. Não significa dizer que você não tenha responsabilidades. Uma coisa é as suas responsabilidades, né, nas questões da sua vida. Outra coisa é essa preocupação excessiva que te rouba a alegria. Então, eu quero dizer a você, aquieta seu coração. Por que que você não... Talvez você já tentou de tantas formas resolver a sua vida, resolver os seus problemas. Por que você não deixe agora o Senhor te ajudar? Porque ao invés de você se desesperar, de você correr de um lado para o outro, procurando resolver, falando com pessoas, vendo estratégias, criando situações para tentar resolver, ou se consumindo por dentro porque você não sabe como vai resolver, por que você não vai até o Senhor? E comece a levar para Ele essas aflições, a deixar nos pés dele, a declarar que o que a palavra diz, que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele alimenta as aves do céu. Quando o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, que diz lá? Dai-nos o pão de cada dia. O problema é que a gente, ao invés da gente querer se alimentar e ao invés da gente, nosso coração estar satisfeito com o pão de cada dia, com o momento, com o presente, nós ficamos preocupados e correndo atrás do pão de amanhã. O pão de amanhã vai chegar se nós estivermos no Senhor, porque Ele alimenta as aves dos céus e Ele mesmo disse: vocês são muito mais valiosos que as aves do céu para mim. Então, que o seu coração encontre esse lugar de quietude, né? E outro ponto que nos tira, que nos rouba a esperança e a alegria, são as nossas escolhas. Enquanto nós fizermos escolhas segundo o nosso coração, a nossa vontade, se nós não fizermos as nossas escolhas baseadas na palavra, debaixo de oração, buscando direção do Senhor, mas fizermos escolhas baseado naquilo que estamos sentindo, naquilo que queremos, ou se tivermos como um senso para decidir o que vamos escolher, o prazer, nós vamos fazer escolhas que vão nos machucar. Vamos fazer escolhas erradas, que num primeiro momento vão nos dar o prazer, né? Vão nos dar algum retorno. Mas escolhas carnais, escolhas que partem do nosso coração corrupto e enganoso, elas vão ter consequências. E aí, lidar com essas consequências não é fácil. E muitos, ao lidarem com essa consequência, com essas consequências, o que acontece? Se abatem. Porque são consequências difíceis. Escolhas que não deveriam ter sido feitas.
que na hora pareciam muito boas, né? Mas com o decorrer do tempo. Mas como eu vou saber o Senhor? A palavra diz que se nós buscarmos, Ele nos dá sabedoria, né? A palavra diz lá em Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Então comece a pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para fazer as escolhas da minha vida. Me dê sabedoria para decidir o que eu tenho que decidir, da melhor forma, segundo sua vontade, segundo seus propósitos, alinhado com a palavra. Quando nós nos aplicamos a ler a palavra, aprender a palavra do Senhor, nós vamos ter base do que é bom, do que é correto, do que devemos fazer ou não fazer. Agora, não tem como eu ter essa base se eu não leio a palavra, se eu não tiver uma vida de oração. Mediante isso, o que que nós precisamos entender? Que situações externas, elas sempre vão acontecer. Não, nós não temos uma garantia de que vai dar tudo certo. Não temos, pelo contrário, né? Nós precisamos o quê diante disso? Entender que eu preciso estar bem dentro. Né? Quando eu estou resolvida dentro, então eu vou conseguir lidar com as situações fora, por mais difíceis que elas sejam. Eu posso me entristecer, eu posso ficar chateada, eu posso ficar aborrecido, posso, com certeza, mas não vou ficar abatido, né? A palavra vai dizer lá em Filipenses assim, que Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. O que está dizendo aqui? Que a paz, a segurança, a paz de Deus que opera dentro vai nos proteger, vai proteger nosso coração, nossas emoções, vai proteger nossa mente, né? Nosso intelecto. Essa paz é como um escudo que nos guarda. E como que nós temos essa paz? Quando estamos ligados com Cristo. E o que é estar ligado com Cristo? É estar desenvolvendo relacionamento com Cristo. Nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, aceitamos, né, ao Senhor Jesus. Muitos foram numa igreja, foi feito um apelo, ele disse, eu aceito o Senhor Jesus, ele até começa a caminhar com o Senhor, só que essa caminhada vai produzir o que precisa produzir, vai trazer essa paz que nós tanto precisamos nos dias atuais, no nosso coração, né? Vai operar isso em nós à medida que nós nos relacionamos com Cristo, à medida que nós nos tornamos íntimos dele. É um relacionamento diário, né? As suas orações, a leitura da Bíblia, a comunhão, né? Congregar. Por mais que às vezes o ambiente da igreja, a instituição, ele tenha seus desafios, mas é importante. A palavra mesmo, né, diz que assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. Então, o que eu quero que você entenda, que você precisa estar bem dentro. E aí você vai conseguir lidar com as coisas fora. O problema é que as pessoas querem resolver fora. E elas vão até a igreja, elas vão até, né, vão aos cultos, enfim, mas com o objetivo de resolver fora, resolver esses problemas. Então, eu vou num culto da bênção, eu vou numa tarde profética, porque eu quero ouvir o que o profeta vai me falar, ele vai me mostrar o caminho, ele vai trazer uma revelação. Eu vou num culto da libertação, eu vou, enfim. Por quê? Porque eu quero resolver esse problema que eu estou vivendo. Olha, aí é que está o problema.
Nós precisamos ir para desenvolver o nosso relacionamento com Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Quando nós estamos nos relacionando com Deus dessa forma, Ele começa a mexer dentro de nós. E Ele vai transformando o nosso homem interior para que este homem interior, fortalecido, transformado, cheio dessa paz, lide e resolva os problemas de fora. Lide com os problemas de fora e resolva os problemas de fora. Saiba como agir para resolver os problemas de fora. Agora, se eu quero só resolver os problemas de fora, eu até resolvo um ou outro, mas como dentro não está resolvido, como não houve o trabalhar dentro, eu vou ter mais problemas fora. Por quê? Porque eu vou continuar agindo por impulsividade, eu vou continuar agindo pelas minhas vontades, pela minha natureza, logo eu vou criar mais problemas, né? Talvez problemas novos, que aí vão me entristecer, que aí vão me aborrecer. Então, foque em resolver dentro, em ter esse relacionamento com o Senhor. E se tem uma coisa que nós devemos ter esperança, se tem algo que nós devemos voltar na nossa mente, os nossos olhos para isso, que vai nos dar esperança para continuar nessa caminhada, para continuar, para levantar, para ir, para viver, para cumprir as nossas responsabilidades, né? É o que está escrito e é um versículo que eu baseio muito a minha vida. Todas as vezes que eu passo por situações muito difíceis, é esse versículo que eu trago no meu coração, que está lá em João 14, que diz assim: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus falando, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Então, essa é uma promessa que se o nosso coração se voltar para ela, se nossa mente, o nosso foco estiver nela, nós não ficaremos mais abatidos pelas aflições dessa terra. Nós somos ensinados, né, na maioria das vezes, e até mesmo no ambiente religioso, né, gospel, uma vida de triunfo, de vitórias, de conquistas. Só que tem uma promessa na Bíblia, que todos nós teríamos aflições. E eu não estou dizendo que nós não podemos triunfar, que nós não podemos conquistar. Pelo contrário, né? Nós, como filhos do Senhor, Ele vai nos proporcionar muitas coisas boas. Mas eu estou dizendo que nós não vamos ter só vitória, só conquista. A vida real é uma vida de problemas, de dificuldade, de lutas, de dissabores, de angústias, de perdas. Essa é a vida real, a vida dessa terra, essa vida terrena. Aqui é isso. Mas eu e você, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Nossa morada está no céu. Então, se cada vez que o seu coração ele estiver abatido por qualquer situação dessa terra, lembre-se disso. O Senhor Jesus foi preparar o meu lugar. E Ele voltará e me levará para junto dEle. Eu não sou daqui, eu estou vivendo aqui, mas eu não sou daqui. Essa aflição, ela vai passar. Momentos ruins, não tem uma frase que diz que tudo passa e passa. Momentos ruins passam, momentos bons também passam. Talvez você pare e pense assim: nossa, eu passei por essa situação. Quando eu olho para trás, eu não consigo nem imaginar como eu suportei, como foi difícil. Você passou. Momentos bons também, por mais felizes que possa ter sido, você passou. Você não ficou preso, você não ficou vivendo aquele momento de alegria e felicidade.
passaram. Então, nós temos para onde olhar. Nós temos onde buscar a nossa esperança. Nessa promessa de que há um lugar para nós junto ao nosso Senhor e que Ele virá nos buscar. Seu coração estiver nisso, então você terá alegria. As suas forças serão recobradas diante de qualquer cenário. Diante de qualquer cenário. Então, eu quero aproveitar, né, como eu disse no início, orar por você. Orar por você que realmente está ouvindo esse vídeo e você está abatido, né? E você que talvez não está abatido, mas está lidando com situações da vida, do cotidiano, eu quero orar por você, para que a esperança da vida eterna ela seja uma realidade dentro de você. Para que você não busque mais satisfação, realização, respostas na terra. Porque enquanto você buscar na terra ou em pessoas, por melhores que as pessoas são, elas não são perfeitas. Elas vão te entristecer em algum momento. Elas vão te chatear em algum momento, né? E nessa terra também. Então, eu quero orar por você. Não sei se você está depressivo, se você está com ansiedade, você está num pior momento da sua vida, um cenário difícil da sua vida, está enfrentando um luto, um desemprego, uma traição. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor, Ele pode e quer te resgatar deste lugar. Ele quer trazer à sua mente, às suas lembranças, aquilo que pode te dar esperança. Então, eu quero que você volte-se para o Senhor agora e nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, meu Pai, eu estou aqui, meu Deus, em união, Senhor, com essa pessoa que ouve essa mensagem. Essa pessoa que, devido a tantas situações, meu Deus, ela tem estado abatida, ela não tem mais esperança, ela tem estado, meu Deus, em um lugar de profunda dor. Profundo de sabor pela vida. Mas, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, meu Deus, que o Senhor possa agora, Senhor, trazer a ela, meu Deus, a lembrança do que pode, meu Deus, dar esperança para ela. Trazer a memória dela, meu Deus, quem ela é para o Senhor. Trazer a memória dela, Senhor, que o Senhor deu seu filho na cruz por ela. E que o Senhor Jesus ressuscitou por ela, que aquilo que separava ela do Senhor já não existe mais. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar, meu Deus, o coração dela agora e tirar, Senhor, essas amarras, meu Pai, que as dores da vida causaram, essa angústia, esse pesar, essa tristeza, esse desânimo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, resgata essa pessoa deste lugar. Que o teu Espírito, Senhor, flua nela, Pai, para trazer vida, para trazer alegria, para trazer sabedoria, para trazer força, para ela se levantar, para ela, meu Deus, corrigir posicionamentos, refazer a rota, para ela cuidar de dentro, meu Pai. Descansando no Senhor, confiando de que o Senhor está cuidando do que está fora. Em nome de Jesus, que você receba o toque poderoso do Senhor agora onde você está. E se você está sendo oprimido até mesmo por um espírito maligno, mediante a todas as aflições que você viveu, a esse estado mental, emocional que você está, você ficou fragilizado, vulnerável, e você tem sido oprimido por um mal, por um espírito imundo. Eu, em nome de Jesus, eu declaro e ordeno que ele saia agora. Que ele saia agora, seja livre desse mal agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre. Você que ouve essa oração, seja livre em nome de Jesus. Amém. Amém.
que não seja só essa oração, que você continue orando, continue falando com Deus, continue buscando nele as respostas, a alegria, buscando nele o que te pode dar esperança, vida, porque ele é a fonte da vida, tá bom? Se essa mensagem te ajudou, compartilha ela com alguém que você sabe que precisa ouvir, né? O que você ouviu aqui. Seja um agente do Senhor na vida de alguém. Eu te espero no próximo encontro para semear a palavra no seu coração. Deus te abençoe e até lá.